Olá, sejam bem-vindos ao CETEPS. Meu nome é Eduardo Brandão, sou advogado desde 2012, LM em Direito Empresarial pela FGV e pós-graduando em Direito Administrativo pela PUC Minas. E hoje nós continuaremos nosso estudo sobre teoria geral do processo, analisando os elementos da ação, que está ali sendo tratado no tópico 6.2 da nossa apostila. Os elementos da ação, elas podem ser divididos em duas espécies, os elementos objetivos e subjetivos, e o principal objetivo desses elementos é fazer a individualização da ação, ou seja, verificar como que essa ação é diferente de uma outra ação para evitar decisões divergentes sobre o mesmo caso. Existem três elementos da ação: as partes, a causa de pedir e o pedido, e esses elementos de ação eles servem, como nós falamos agora há pouco, para individualizar. E quando você vai individualizar uma ação, você vai verificar o seguinte: quem são as pessoas que estão discutindo, quem são as partes, o que elas estão discutindo, quais são os fundamentos que elas estão alegando em juízo, e o pedido é o que elas querem. Pode ser que exista duas pessoas litigando em mais de um processo, só que não pode existir as pessoas litigando em mais de um processo sobre o mesmo caso, pedindo a mesma coisa ou coisas parecidas. Então isso serve para você evitar que mais de um juiz conheça a mesma causa e que tenham ali decisões divergentes. Vamos dizer que você é uma parte, você ajuizou uma ação contra uma pessoa e você verifica ali que o juiz que vai julgar a sua ação, ele já demonstrou que vai ser desfavorável ali à sua tese, seja por uma decisão interlocutória, seja ali pelo comportamento dele em audiência. Daí, isso é para evitar que a pessoa proponha outra ação em outro juízo, discutindo as mesmas coisas e que tem ali uma interpretação diversa daquela que seria prestada por esse juiz que está analisando essa ação. O primeiro dos elementos é o elemento partes, ou seja, toda ação ela deve ter um autor e um réu, que são dois polos ali, e apesar de existirem dois polos, essa relação é triangular, ou seja, existe o autor, o réu e o juiz. O autor e o réu, eles apresentam suas demandas para que o juiz julgue, e como nós falamos lá nos nossos primeiros tópicos, esse juiz tem que ser imparcial e imparcial, ou seja, ele não pode ser parte do processo. E em cada processo você pode ter uma parte ou várias partes. Então vai depender muito ali da situação que está sendo discutida. Quando tem mais de uma parte num dos polos do processo, nós temos o polo ativo e o polo passivo. O polo ativo é onde fica o autor, o polo ativo é onde fica o réu. Quando nós temos diversos autores ali no polo passivo, nós estamos diante de um litisconsórcio ativo. Já quando nós temos diversas pessoas ali no polo passivo, nós temos um litisconsórcio passivo. E, em regra, nós não admitimos ação sem autor, sem réu, mas existem algumas exceções que nós falaremos a seguir. As principais exceções são as seguintes: as ações sem autor. Existem algumas ações no nosso processo civil em que o juiz ele pode agir de ofício. Nós temos como exemplo aqui a arrecadação de bens do ausente. Quando você se ausenta da comarca, você se ausenta ali do seu domicílio, se não tiver deixar nenhum parente, ninguém que vá lá e exerça o direito de petição, de pedir o reconhecimento da sua ausência, o juiz, por conta própria, ele tomando conhecimento daquele fato, ele pode agir de ofício. Daí, nesse caso, não existirá parte, pois o juiz que movimentará ali o Poder Judiciário para que seja obtido um provimento judicial final. Então, ela inicia por um ato do juiz, independentemente de autor, ou o juiz ele não é interessado, ele não é parte e ele também é imparcial nesse caso. A única diferença é que ele tem o poder de iniciar esse processo por ofício. Nós temos também a ação sem réu, são aquelas ações em que não existe parte contrária. Nós temos a ação direta de constitucionalidade, quando você está discutindo se uma lei é constitucional ou não. Nós temos as ações voluntárias, aquelas ações em que você, juntamente com outra parte, vocês querem só a declaração de um direito, sem opor esse direito a ninguém. Nós temos como exemplo desse caso o divórcio consensual, quando o marido e a mulher eles pretendem se divorciar, só que eles se divorciam de forma amigável. Então os dois estão indo ao juízo, apresentando uma petição, demonstrando para o juiz o seguinte: nós vamos encerrar nosso matrimônio
nós vamos dividir o bem da seguinte forma, e então nós queremos o provimento. Aqui nesse caso não existe a pretensão resistida, ou seja, não existe uma discussão entre as partes e o juiz ali ele só vai analisar se está tudo correto e vai te dar um provimento jurisdicional. E também nós temos no caso em que a dissolução de união estável após a morte, em que não existem herdeiros. E nesse caso, se não houver nenhum herdeiro, não haverá contra quem essa ação será proposta. Apenas nós teremos uma ex-companheira que quer ali o reconhecimento da dissolução e a divisão dos bens. Ou seja, não vai ter ninguém ali para discutir. Apenas o juiz vai analisar e ninguém vai ter o direito ali de criticar essa decisão, vai ter o direito de brigar ali para que não seja reconhecido esse direito. Nós temos também outros tipos de parte, nós temos as partes complexas. As partes complexas são aquelas partes que necessitam de alguém para auxiliá-las. Nós temos ali o incapaz, que são os menores de idade, entre outros incapazes, e nós temos também a pessoa jurídica, que deve ser ali representada por seu órgão diretivo, ou por um sócio, ou por um administrador, ou por um procurador. E nesse caso sempre será necessário que essa pessoa incapaz, essa pessoa que não possa exercer o direito por si só, ela seja representada por alguém. No caso do incapaz é porque o incapaz ele precisa ser representado ou precisa da assistência ali de alguém do seu lado para defendê-lo. Já a pessoa jurídica, como ela é uma ficção, não tem como a pessoa jurídica comparecer, a não ser que seja através dos seus sócios, através de um empregado, funcionário ou um outro representante. Por isso que é chamada uma parte complexa. E nós temos a parte auxiliar, que é aquela parte que ela figura como terceiro interessado e que ela vai influenciar no processo para que seja obtida uma adesão favorável ao autor ou ao réu. E essa é um exercício que você faz através da intervenção de terceiros. Se você tiver uma discussão sobre um determinado caso e você tem interesse que aquele caso seja solucionado em favor de uma das partes, você pode intervir no processo, desde que obedecido a alguns requisitos, e você terá direito de participar desse processo, você terá direito de apresentar suas petições e, em caso de uma decisão desfavorável à parte que você está assistindo, você poderá apresentar um recurso, e mesmo que a parte ali não apresente. Então, é uma parte auxiliar, não vai estar figurando ali naquele ou no polo ativo ou no polo passivo, mas você poderá ali exercer o direito de petição dentro desse processo. Nós temos também como elemento da ação a causa de pedir. A causa de pedir nada mais é do que a junção dos fatos que deram origem ali à lide e os seus fundamentos jurídicos, que demonstram ali para o juiz qual que é a justificativa da sua pretensão, o que você quer, o que aconteceu contigo, o que tem ali no direito que o juiz que justifica a sua pretensão, que justifica o seu pedido. E nós temos no nosso Código de Processo Civil a teoria da substanciação, em que a causa de pedir ela é dividida em duas. Nós temos a causa de pedir remota ou fática e a causa de pedir próxima ou jurídica, que ela será explicada agora, que a causa de pedir remota ou fática ela é a descrição do fato, ou seja, se você sofreu um acidente do carro, como exemplo, um acidente automobilístico, a causa de pedir remota ou fática será a descrição do fato. Você vai explicar para o juiz o seguinte, falou assim, no dia X eu estava atravessando a rua tal, eu fui abalroado pelo veículo dirigido por tal pessoa, eu tive um prejuízo de tantos reais, fiquei tantos dias ali no hospital, fiquei sem dirigir, fiquei sem o meu carro, então esse é o fato, o que ocorreu e o prejuízo que você teve. Já a causa de pedir próxima é o próprio direito, ou seja, você vai ali expor para o juiz os fatos e você vai justificar ali o que você tem de direito em razão daquela violação do seu direito, em razão do fato jurídico que aconteceu. E você vai retirar a norma ali do plano abstrato, você vai pegar uma norma ali no plano abstrato, você vai falar o seguinte, já que a pessoa gerou um ilícito, o ilícito foi o acidente do carro, foram os danos que ele gerou, eu tenho o direito, segundo o artigo tal, a ser ressarcido daquilo que eu tive de prejuízo. E tenho direito a um dano moral ou um dano material, tudo isso vai ser a norma aplicada ao seu caso, através de uma lógica aristotélica. Se aconteceu tal coisa, devido a mim ou a tal coisa, então isso justifica o seu pedido.
E essa causa de pedir próximo é o direito que você afirma ter, e já a causa de pedir remota é o que gerou esse direito. Essa é a principal diferença. E uma coisa interessante no nosso Código de Processo Civil é que essa fundamentação legal, ela não vincula o juiz. Então, nós temos no nosso sistema jurídico o entendimento de que o juiz conhece o direito. Nós temos que apresentar para ele os fatos. Tem aquele princípio, dê-me os fatos que eu te dou o direito. Então, qual que é a causa de pedir mais importante? Ali é a causa de pedir remota, fática. A causa de pedir próxima é para você defender qual que é o direito aplicável. Só que isso não vincula o juiz. O juiz ele pode analisar ali os fatos e decidir qual é o direito que é aplicado. Mas ele é obrigado a analisar e rebater ali todos os fundamentos jurídicos que você apresentou. Ele tem esse dever de fundamentar. Ele não pode simplesmente aplicar outro direito ao seu caso. Ele tem que fundamentar o seguinte: apesar de você apresentar que você tem o direito à restituição, nós temos aqui nesse caso uma excludente de licitude causada por você, causada por uma outra pessoa, que vai fazer com que esse direito não seja aplicado ao caso. E por fim, nós temos um outro elemento da ação, que é o pedido. O pedido ele consiste na pretensão do autor, ou seja, ele se correlaciona-se aos fatos, aos fundamentos jurídicos, e por final você terá o pedido. Você vai verificar o que você quer com isso. Você teve um fato, você teve ali um direito violado, você explicou para o juiz qual foi o seu direito violado e você vai falar o seguinte: o que eu quero com isso? Qual que é a minha pretensão? Ou seja, é o desejo que você tem contra o réu e também o desejo que o réu tem contra você. Então, essa submissão dessa pretensão que é levada ao judiciário. E como é bem dito na doutrina, é o bem da vida desejado. Ou seja, nesse caso, o pedido é o carro que você está pedindo uma busca e apreensão. No caso de uma ação de responsabilidade civil, a indenização que você está querendo, entendeu? Então, esse é o pedido. É o que você quer através daquela ação. E, segundo o nosso Código de Processo Civil, nosso artigo 324, parágrafo 1º, esse pedido deve ser certo e determinado. Certo é quando o objeto é identificado, você identifica o que quer, e determinado é o quanto, qual que é o valor, quanto que vale esse objeto. E nós temos também a divisão do pedido em dois tipos. Nós temos o pedido imediato, que é o desejo do autor de ter uma tutela judicial, ou seja, essa pretensão ela é apresentada diretamente ao juiz. Ali, quando você vai redigir uma petição inicial, você fala assim: eu requer que a presente ação seja reconhecida por esse juiz, eu quero que o juiz analise. Ou seja, o pedido imediato é o que você quer que o juiz faça. Se você quer que ele declare alguma coisa, se ele te constitui um direito, ou que ele condene a parte contrária a realizar alguma coisa, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ou a te pagar alguma coisa. Já o pedido imediato é o objeto da ação propriamente dito, ou seja, é o que você quer, qual que é o desejo de submissão que você quer que o réu seja exposto. Então ele é o bem da vida desejado, ele é o que você quer realmente. Então a principal diferença é essa. Imediato é o direito que você tem ali contra o judiciário te dar uma tutela judicial, responder a sua demanda. Como nós vimos ali na teoria da ação eclética, o Estado ele não é obrigado a te dar uma sentença favorável, mas ele é obrigado a te dar uma resposta fundamentada. E já o imediato é o direito que você quer, o que você quer que seja implementado pelo juízo. Pessoal, agradeço a todos pela atenção na aula de hoje. Hoje nós estudamos sobre os elementos da ação, que são muito importantes ali para você entender o Código de Processo Civil, entender como funciona uma ação, quais são os seus pressupostos. E espero vocês na próxima aula. Muito obrigado a todos e até mais. Valeu!